Vídeo rápido sobre Banco ABC, com código de negociação ABCB4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 521% no período, contra apenas 108% de Bovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$6.200 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. E em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos, o banco ainda assim retornou 88% ao acionista contra apenas 42% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que vocês têm que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Hoje a gente vai comentar um pouco rapidinho sobre Banco ABC, um banco que vocês pedem bastante também, falar sobre os dividendos do banco, saber se ele é um bom pagador, saber se ele tem uma boa frequência, se ele pode te ajudar na sua jornada em busca de boas empresas pagadoras de dividendos em busca do seu primeiro milhão. Porém, eu queria deixar avisado a vocês que eu vou trazer uma série de 3 vídeos, nada muito especial, porém são vídeos um pouco trabalhosos, onde a gente vai estar montando uma carteira focada em dividendos para 2024. A gente vai usar a ciência, a gente vai usar pesquisa, a gente vai usar as maiores corretoras também do Brasil, vamos estudar juntos e através de um processo realmente formado, a gente chegar em uma possível perfeita carteira focada apenas em dividendos. Então o próximo vídeo já vai ser o primeiro vídeo desse passo a passo, não deixem de assistir. Sempre acessando informações direto do RI das empresas, acessem o RI de todas as suas investidas. E antes da gente iniciar, eu queria dizer que um dos poucos pontos que eu gosto do ABC, em termos de diferencial, cada banco tem seu core business. A gente pode falar desde empréstimo consignado até bancos de investimentos. No caso do Banco ABC, ele tem uma carteira de crédito que eu gosto, que me agrada. Eles dividem em 3 pontos, CI e BI, Corporate e Middle, sendo esse daqui o mais importante deles, mesmo tendo uma participação menor na carteira. Estamos falando de clientes acima de 4 bilhões de faturamento anual. E eles têm sim um crescimento anual de receita realmente muito interessante. A carteira principal deles, dos clientes com mais dinheiro, ou seja, faturamento anual acima de 4 bilhões, ela se divide basicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Carteira essa de 43 bilhões de reais, quando comparado ao mesmo período do ano passado, ou seja, no year over year, nós tivemos uma variação de apenas 5,2%. E aqui um ponto que pega não só ele, como todos os bancos, já vou explicar o que é isso daqui para vocês, porém em todas as vertentes você vê um crescimento de inadimplência. Esses 5% estamos falando apenas de um cliente, aqui embaixo a anotação, excluindo o efeito de crédito isolado do segmento C e B, atualmente em recuperação judicial. Isso é apenas um cliente. Se não fosse esse cliente único e específico, teríamos que seguir essa linha tracejada e ainda estaria bem controlado na casa de 0,4%. Porém, em todos os segmentos, o atraso acima de 90 dias, que é aquele mais perigoso para o banco, ele vem crescendo. Porém, lembre-se, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, todos eles com o mesmo problema, não seria diferente com o Banco ABC. Na qualidade de crédito, a gente fala de despesa com provisão ampliada, então estamos falando aqui de PDD. Se você pegar o PDD desde o ano de 2021, ele vem sim crescendo com o seu pico máximo ali em 22, porém nos últimos 2 anos ele ainda está em alta. Um ponto de inflexão também seria extremamente importante para o ABC. Importantíssimo para bancos menores, imobilização, extremamente importante vocês analisarem imobilização do banco, bem como Basileia. E a Basileia dele é ótima, muito controlada, na casa de 14, 15%. E tudo isso se traduz em quê? Em um lucro líquido recorrente de 228 milhões de reais nesse trimestre, contra 218 milhões no trimestre passado. Uma ligeira alta, também temos uma ligeira alta nos 9 primeiros meses desse ano contra os 9 primeiros meses do ano passado. Interessante aqui, comentário, parabéns ao ABC, eles colocam lucro líquido
junto com o indicador de rentabilidade. Aqui no caso eles utilizam o ROAE, poderiam utilizar o ROIC ou poderiam utilizar o ROI, que é o mais comum. Você percebe uma queda do ano passado para esse ano. Também não é exclusividade dele. Eu espero sim um aumento no ROI de todos os bancos, porém muito provavelmente não atingindo patamares históricos passados. Banco ABC Brasil, que tem um preço-alvo de R$ 25,64, quando coberto por 8 casas ou 8 analistas, com 4 recomendações neutras, 4 recomendações de compra e nenhuma recomendação de venda para o banco. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. É visível a crescente de receita, bem como é visível que o banco nunca apresentou prejuízo aos acionistas. Ponto de atenção é o último ano fiscal fechado, mas a gente já vai falar dele lá na frente no gerenciamento de risco. ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Ele tem uma média histórica de 13,29, é uma média aceitável, sendo que o seu ROI atual está na casa de 17%. É um ROI excelente para um banco do perfil do Banco ABC. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Ele tem uma média histórica considerável, acima de 6%, sendo o seu pico de 13,72%. O atual está abaixo, 5,33%, porém o último ano fiscal fechado, 2022, ele chegou a pagar 10% de remuneração aos seus sócios. PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller. Ele tem uma média histórica de 6,93, é um múltiplo baixo, e o seu atual é de 5,28, sendo negociado abaixo da sua média histórica nos últimos 3 anos. Já vou fazer um comentário sobre receita, lucro e PL lá no gerenciamento de risco. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Vou pegar o 0,83, que é o que ele pagou esse ano já, simplesmente dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi. Nós teríamos um preço teto de 13,9, bem abaixo do valor de negociação hoje. E se nós pegássemos 1,39, que é o ano de 2022, dividido por 6%, aí sim nós teríamos um preço teto de 23,16. Em ambos os cálculos, ou até mesmo se a gente fizesse um preditivo, para quem utiliza essa fórmula como base de alguma coisa, você não teria margem nenhuma com o dividendo alto, e com o dividendo atual você teria uma margem negativa, ou seja, estaria pagando acima do seu preço teto para ser sócio da companhia. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades diferentes. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 4,29. Multiplicamos novamente pelo business value per share, que é o VPA, 25,31. Nunca se esqueçam de extrair a raiz quadrada disso e temos um preço justo de quase R$50 para a companhia. Então vocês percebam a disparidade de preço justo e preço teto. Gerenciamento de risco esse extremamente importante, façam para todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível, portanto falamos do ABCB4, do setor bancário financeiro, e ele obtém para mim nota 3, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. E aí eu queria deixar já o questionamento para vocês. Com esse preço e com esses múltiplos, vocês realmente acham que vale a pena reforçar a posição em um banco pequeno como o ABC, uma vez que Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil chegam a ter múltiplos melhores? Fica aqui a pergunta provocativa para no final do gerenciamento de risco vocês responderem isso. Pontos positivos e negativos do Banco ABC. Ele historicamente teve um ROI na casa de 10 a 12%, uma baixa eficiência, mesmo sendo um banco privado. Segundo, que ele sempre figurou ali praticamente como uma small cap. Obviamente, depois da ação mais do que dobrar de valor, ele sai desse patamar, mas se você considerar uma small cap, qualquer coisa até 2 bilhões de reais de enterprise value, né, que é o valor de mercado, hoje ele está o dobro disso, mas ele sempre figurou como uma small cap. Small caps, dentro do gerenciamento de risco de qualquer casa ou de qualquer banco, elas sempre vão perder nota quando comparadas a blue chips, empresas mais consolidadas. Por quê? Porque em momentos de crise sofrem muito mais. Em momentos de crise, geralmente,
são pequenas empresas que quebram, e isso incorre sim em um risco maior. Pontos positivos, aí tem diversos. Mesmo que você veja um lucro andando de lado por muitos anos, você vê uma crescente na receita, já vou tocar nesse ponto conforme eu prometi para vocês. Você tem um dividend yield aceitável, acima de 6%, e uma periodicidade de pagamento também aceitável, porém vocês veem que tem variações, algumas inconstâncias. Em alguns anos eles pagam 4 vezes no ano, em outros anos eles pagam 2 vezes ao ano. Você pode falar que houve mudança na forma de pagamento? Ok, ele pagou 4 vezes também no ano passado, porém nesse ano ele pagou apenas 2 vezes. E ele tem ainda um outro ponto positivo, a carteira deles é muito sólida. Eu vejo ela com muito bons olhos. E ainda tem um outro ponto positivo, que é a questão do banco de investimento deles. Eles anunciaram há cerca de 2 anos atrás que eles estariam investindo pesado, e isso tende ainda um dia surtir efeito e entrar para a parte de receita e lucro da companhia. Por que disso? Porque o Brasil, infelizmente, é pobre no que diz respeito a investimentos. Eu sempre digo que todas as empresas que entrarem nesse mundo, o BTG está aí para provar, XP está aí para provar, elas tendem a ser uma ferramenta social, até mesmo de educação. Portanto, se eles conseguirem se expandir nisso, pode ser uma grande tacada realmente para o Banco ABC. Mas eu só quero fazer um alerta agora no final. E por que eu sempre tomo cuidado em falar que isso é apenas um alerta? Acima de tudo, que é para não constituir recomendação. E segundo ponto, que é para forçar vocês a estudarem. Primeiro ponto, o banco está nas suas máximas, não só de um passado recente, mas de um histórico longo. E mesmo que ele esteja sendo negociado a um preço sobre lucro abaixo da sua média histórica, se nós seguíssemos à risca a tese de Robert Shiller de regressão à média, agora seria um excelente momento para comprar, eu tomaria um extremo cuidado com isso daqui. O que é isso e por que eu anotei para trazer para vocês? Ele está com o PL abaixo das suas médias históricas, sim. Porém, em uma situação como essa, sócio que sou da companhia também, e eu estudaria com um pouco mais de cautela, faço uso da estratégia de Warren Buffett, que ele fala, na dúvida não faça nada. Por quê? O PL está baixo? Sim, está. Porém, nós tivemos uma crescente grande de receita e lucro. No último ano fiscal, então, nem se fala. A receita subiu, e subiu muito. Ela mais do que dobrou quando comparada a 2020. E o mesmo serve para o lucro, ou seja, por mais que a cotação esteja andando de lado, ou por mais que a cotação esteja nas máximas, o lucro cresceu tanto que esse indicador ele acaba ficando nas mínimas históricas, perdendo apenas por ano de 2015. Então por que eu faço questão de usar a estratégia de simplesmente aguardar? A ação pode decolar e ir a R$50? Pode. Ao homem foi proibido o poder de prever o futuro, como disse um dos inscritos. Numa situação dessa, eu simplesmente aguardo. Sabe uma coisa que é extremamente perigosa de acontecer? Essa receita e esse lucro não se repetirem em 2023 e não se repetirem em 2024. Você não precisa que a ação suba para que o preço sobre lucro regrida a média histórica. A ação pode continuar estagnada e andando de lado, com a receita e o lucro caindo, não se mantendo, automaticamente o seu preço sobre lucro vai regredir a média, ele vai voltar a subir. Apenas um ponto de alerta para que vocês estudem por conta um pouco mais da companhia e tomem a melhor decisão. E apliquem a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves, ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, multiplicar o seu capital. Falamos do Banco ABC, vou lembrar novamente, não deixem de assistir os 3 vídeos que eu vou trazer para a gente montar uma carteira. O vídeo tem algo de especial? Não, muito pelo contrário, ele vai ser maçante, ele vai ser cansativo, mas nós vamos estudar junto para tentar fazer algo que ninguém tenha feito ainda, que é de fato montar uma carteira para dividendos perfeita com base em ciência, pesquisa e estudo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.